Boa noite a todos. É com muita alegria, com extrema honra, que, neste momento, nós vamos passar para a nossa conferência de encerramento da primeira jornada de estudos clássicos Mackenzie, e nós temos a honra de receber aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie o professor doutor José Antônio Alves Torrano, da Universidade de São Paulo, em que ele vai nos apresentar a conferência com o título Orestes e Oráculo. E, neste momento, nós gostaríamos de convidar a professora doutora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que fará a apresentação de um breve currículo, porque, com certeza, é extenso o currículo do professor, porque ele é uma referência para todos nós nos estudos clássicos, porque, quando nós falamos em teogonia, quando nós falamos em Medeia, sempre nós citamos, né, os estudos do professor Torrano. Então, é com imensa alegria, com muita honra, que nós temos hoje, nós nos sentimos agraciados, nós nos sentimos assim brindados com a sua presença, professor. Muito obrigada. Boa noite. Agradecemos a todos, né, a presença, a honra que nos dão. E é com muita alegria, né, como costumo brincar, como uma torranida, né, porque o IDE, né, tem a relação de filiação, né? Então, eu tenho também uma filiação acadêmica com o ilustre já Torrano, o que me deixa muito feliz e orgulhosa. E agora eu vou apresentar aqui, brevemente, um pouco do muito que nosso professor fez e faz pela área, né? Não se fala em estudos clássicos e em tradução no Brasil sem se pensar na figura do professor Jaá Torrano, que nós chamamos, né, carinhosamente. Mas o professor José Antônio Alves Torrano possui graduação, mestrado e doutorado em Letras Clássicas e livre docência em Literatura Grega pela USP. Atualmente, é professor titular de Língua e Literatura Grega, também na USP, autor de O Sentido de Zeus, O Mito do Mundo e o Modo Mítico de Ser no Mundo, e A Esfera e os Dias, poemas. Publicou ainda os estudos e traduções de Ésquilo, Tragédias, São Paulo, Iluminuras, 2009, Ésquilo, Oresteia, São Paulo, Iluminuras, 2004, 3 volumes, Eurípides, Bacas, São Paulo, UCITEC, 1985, Eurípides, Medeia, São Paulo, UCITEC, 1991, Ésquilo, Prometeu Prisioneiro, São Paulo, Roswitha Kempf, 1985, Exildo, Teogonia, São Paulo, Roswitha Kempf, 1981, depois uma nova edição pela Iluminuras, em 2006, que já está na 6ª edição, além de artigos e estudos sobre literatura grega clássica em livros, revistas, periódicos especializados. Aqui não consta, mas eu sei que ele também fez um pós-doutorado em Madrid, né, com o professor José Férez, né, em 2006. Foi? Acertei a data? Não lembro. Mas eu imagino que foi 2006, que é quando eu estava na Itália, né, mais ou menos por aí. Trabalha com os seguintes temas: tragédia grega, pensamento mítico e filosofia grega, estudando e traduzindo dos seguintes autores: Homero, Hesíodo, Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Platão. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra ao professor doutor José Antônio Alves Torrano. Agradeço as amáveis palavras.
O exagero fica por conta da amizade. Espero que perdoe o exagero. Eu vou ler o texto. Orestes é filho de Agamenon e Clitemnestra. Agamenon é o rei de Argos, que conquistou Troia e volta para casa 10 anos depois da conquista. E ele é morto por Clitemnestra, sua mulher, que está aliada a um inimigo dele, que é um primo, Egisto. De acordo com as leis do Estado tribal, cabe ao filho punir a morte do pai. Então, Orestes tem essa missão. Isso foi tratado por Homero, por Ésquilo, por Sófocles e por Eurípides. Cada um deu um tratamento de acordo com sua perspectiva. A diferença principal é entre Homero e os trágicos, porque, para Homero, isso era uma lei vigente do Estado tribal, que a família do ofendido tinha a seu encargo punir o ofensor, mas já para os trágicos, na época do século V a.C., o Estado se encarregava da administração da justiça, e então Orestes era um grande problema, porque era um sujeito que tinha que enfrentar essa situação de ter que matar a própria mãe. Então, eu vou ler o meu texto. O meu texto é precedido de um resumo. Graças a Fernanda e a Giovana, eu tenho aí com um auxílio para vocês acompanharem. Resumo. Como é apresentado Orestes na Odisseia e nas tragédias? O que caracteriza e distingue cada uma dessas apresentações, como e por quê? Em Homero, na Odisseia, Orestes é paradigmático. Em Ésquilo, Coéforas e Eumênides, Orestes é problemático. E o impasse se resolve mediante a atitude de amor fati, o amor da fatalidade. Em Sófocles, Electra, Orestes fala e age como militar. Em Eurípides, Electra, Orestes, Ifigênia em Táurida e Andrômaca, o comportamento de Orestes é afetado pela competência retórica de compreender pontos de vista opostos. Nas tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, observa-se a reiteração do padrão de situações de impasse, às vezes descrita como jugo da coerção, anankes lepadnon, ou anankes tseugmata, que se resolvem pela transformação do escopo da coerção em objeto de desejo. Em variantes associadas à personagem de Pílades, que é um primo de Orestes, e seu auxiliar, a solução do impasse vem do planejamento de uma ação cujo risco mortal se dilui no impasse e constitui, ao mesmo tempo, a aceitação e a superação do impasse. No primeiro canto da Odisseia, na fala de Zeus na Assembleia dos Deuses, a morte de Egisto é apresentada como um mal além do quinhão, hipermoron, consequente de seu ato transgressivo além do quinhão, hipermoron, apesar da benevolência dos deuses em adverti-lo por meio do vigilante argicida Hermes, mensageiro dos deuses, de que não matasse o rei nem lhe cobiçasse a esposa. A descrição tanto do ato transgressivo quanto de sua punição, como além do quinhão, se explica pela associação comum no pensamento mítico grego entre as noções míticas de justiça, dike, e de quinhão, lote, moros, nome masculino, ou parte, no sentido de participação, moira, nome feminino, como se mostra na simetria entre as tríades das moirai, das partes, e das horai, das horas, no catálogo dos filhos de Zeus e Temis na Teogonia de Hesíodo. As partes dão aos mortais os haveres de bem e de mal. E uma das horas é justiça, dike, o que sugere que Justiça, filha de Zeus e Temis,
se manifesta no horizonte temporal do curso dos acontecimentos. Na tragédia Coéforas de Ésquilo, após o encontro e reconhecimento entre os irmãos, o coro invoca as grandes partes, Megala e Moirai, associadas à justiça cobradora de dívida. Nesse contexto, a fala de Zeus, nesse contexto da fala de Zeus, a morte de Egisto por Orestes é apresentada como uma manifestação da ordem inerente ao curso dos acontecimentos, já prenunciada na advertência dos deuses a Egisto por meio de Hermes. E Orestes, pois, é apresentado como um agente da justiça de Zeus. Ainda no canto primeiro da Odisseia, na fala de Palas Atena a Telêmaco, a retaliação do divino Orestes, Dios Orestes, contra Egisto, é apresentada como um modelo a ser seguido por Telêmaco, para que obtenha, como Orestes, glória entre os pósteros e entre todos os homens. Nesses dois trechos inaugurais da Odisseia, a vindicta, a vingança de Orestes, é apresentada, primeiro implícita e depois explicitamente, como paradigma do comportamento esperado de Orestes, como paradigma do comportamento esperado de Telêmaco, em idêntica situação de ofensa ao pai ausente e ao patrimônio familiar e usurpação do poder. Na tragédia Coéforas de Ésquilo, o encontro dos irmãos Orestes e Electra junto ao túmulo do pai Agamemnon é precedido e propiciado por um sonho terrificante de Clitemnestra, que, para se reconciliar com os deuses infernais, envia a filha e o séquito de mulheres com oferendas à tumba do morto, quando lá estava Orestes, fazendo preces e oferendas ao seu finado pai. O coro das portadoras de oferendas funerárias, é o significado da palavra coéforas, portadoras de oferendas funerárias, o coro atribui o sonho a Apolo, dito adivinho de sonho, o Neiromantes. Por outro lado, Orestes se conduz pelo oráculo de Lóxias, um epíteto de Apolo. Tão claro na ordem de punir os dolosos assassinos do pai com o mesmo dolo e a mesma morte, quão claro na terrificante ameaça de punição em caso de descumprimento da ordem. Essa clareza da comunicação do Deus assinala a proximidade de Orestes com o Deus e sugere para Orestes o estatuto de Teios Aner, varão divino, como se dizem os heróis, não na tragédia, mas na epopeia homérica. Ainda na tragédia Coéforas de Ésquilo, quando o coro adverte os irmãos de que suas efusões poderiam denunciá-los aos poderosos do palácio, Orestes declara sua confiança em Apolo, dada a clareza do oráculo ao proclamar que terrível punição ele mesmo teria se, por sua vez, não matasse os matadores de seu pai com o mesmo dolo com que o mataram. Coagido pelo prévio conhecimento dos assaltos das Eríneas paternas, caso negligenciasse a vingança, Orestes supera a compulsão da coerção pelo desejo daquilo a que a coerção o obriga. Muitos desejos convergem neste ponto, ele diz. Orestes arrola quais são esses desejos convergentes. As ordens do Deus, o luto pelo pai, a carência de recursos e o entendimento do governo de Egisto em Argos como usurpação tirânica, ilícita e opressiva dos cidadãos argivos. Nessa convergência de desejos, a compulsão da coerção se converte em ardor do desejo. Essa libertação produzida pela transformação do escopo da coerção em objeto do desejo é a mesma experiência vivida pelo rei Agamenon, na tragédia Agamenon de Ésquilo, no inverno em Áulida, ao se perguntar que hacem esses males, e ao decidir desejar com superfurioso furor,
quando, sob o jugo da coerção, a coerção era que ele tinha que sacrificar a própria filha. A mesma experiência também vivida por Ifigênia em Áulida, na tragédia homônima de Eurípides, quando Ifigênia, na mesma situação descrita por seu pai como sob o jugo da coerção, Ananques Tseugmatá, aceita ser a vítima sacrificada à deusa Ártemis, justificando-se com o argumento de que assim age em prol da grandeza da pátria, argumento que ela compartilha com seu pai, mas que a sua mãe não compartilha nem com ela, nem com seu pai. Nem com ela, nem com ele, nem com ela. Quando Orestes surpreende Clitemnestra a lamentar sobre o cadáver de Egisto, ela, cônscia da situação e do risco iminente, diz: para, filho, e respeita, criança, este seio em que muitas vezes, já sonolento, sugaste com as gengivas nutriente leito. Na iminência de matar a própria mãe, ante a visão dos seios maternos, toda a clareza da comunicação oracular do Deus se turva, e Orestes hesita e exclama: Pílades, que fazer? Temo matar a mãe. A resposta de Pílades à pergunta de Orestes é outra pergunta, definitiva e determinante, da prioridade dos deuses na escala de referências. Pílades responde: onde no porvir os vaticínios de Lóxias, dados em Delfos, e os fiéis juramentos? Tem por hostis a todos, mas não os deuses. Restabelecendo-se assim para Orestes a clareza do que fazer quanto ao oráculo de Lóxias. No êxodo de Coéforas, Orestes, acossado pelas eríneas punitivas da mãe, visíveis para ele e invisíveis para o coro, parte de Argos para consultar Apolo em Delfos. Na tragédia seguinte da trilogia, que é Eumênides, no prólogo de Eumênides, na primeira cena, a profetisa do templo faz uma prece aos deuses fundadores do oráculo e aos deuses presentes na paisagem em Delfos. Convida os gregos consulentes a entrarem e entra no santuário. Na segunda cena, a sacerdotisa sai do santuário apavorada e descreve sua visão terrível do homem horrendo aos deuses e do bando de górgones adormecidas no interior do santuário. Na terceira cena, no Enciclema, é uma plataforma sobre rodas que na tragédia representava cenas de interior. Não é? Então, no interior do templo é apresentado nessa plataforma sobre rodas. Na terceira cena, no Enciclema, o diálogo entre Apolo e Orestes é singularmente sem a intermediação da profetisa. Nesse diálogo imediato, o mortal invoca o Deus e o Deus interpela o mortal, dando-lhe as instruções da salvação e confiando-o à escolta do deus Hermes e à guarda da deusa Palas Atena. Por fim, na quarta cena, o espectro de Clitemnestra surge no pesadelo das Eríneas adormecidas, como se ela fosse a Eríneas das Eríneas. O Pardo mostra o despertar das Eríneas espicaçadas por Clitemnestra. O primeiro episódio da tragédia mostra Apolo expulsando-as do santuário de Delfos. Muda o cenário de Delfos para Atenas, onde Orestes chega ao templo de Atena com o salvo-conduto da escolta de Hermes, que é o deus dos caminhos. Apresentando-se à deusa em seu santuário, Orestes lhe pede o termo da justiça, telos dicas. No Epipárodo, segunda entrada do coro, o coro de Eríneas relata a sua implacável perseguição do matricida Orestes. No segundo episódio, Orestes pede em prece à deusa Atena que o livre das Eríneas.
No primeiro estásimo, as Erines se apresentam como executores de justa punição, a justiça inerente ao seu ofício e a sua inegável dignidade as qualificam previamente para a posterior integração na vida da polis e das instituições políticas. No terceiro episódio, Atena, a deusa Atena, atendendo ao chamado de Orestes, se depara com as Erines. Ao contrário da rispidez e intolerância de Apolo, Atena conversa com as Erines e ganha a confiança delas para examinar o caso de Orestes e dar a sentença. Palas Atena é a deusa do saber fazer, é a deusa da ação, do saber fazer, da sabedoria prática. Instado e garantido pela deusa Atena, Orestes se apresenta, faz a defesa da justiça de seu matricídio e alega a coautoria de Lóxias, Apolo. Atena, considerando a dificuldade de resolver a situação sem suscitar cólera, anuncia a sua escolha dos juízes de homicídio entre os cidadãos de sua cidade e a fundação do primeiro tribunal, no Areópago. No segundo estásimo, ressalta-se o caráter político das Erines por associação com justiça penal e os benefícios da participação delas na vida política. As Erines se assimilam às funções políticas da justiça penal. No quarto episódio, na primeira sessão do Tribunal do Areópago, a deusa Atena age como arauto, as deusas Erines como acusadoras, o deus Apolo como defensor e Orestes como réu. No final das contas, absolvido da acusação devido ao empate dos votos. Como previra Atena, segue o comos. O comos é um canto de lamento, um canto alternado entre o coro e o ator. Aristóteles deu esse nome de comos. Como previra Atena, segue o comos, em que o coro de Erines se queixa do resultado, protesta e ameaça, ressaltando seus poderes e sua importância. E a cada ameaça, Atena intervém com conselhos dissuasórios e persuasivos. No último episódio, o exercício da persuasão de Atena completa o convencimento das Erines, que acolhem, por fim, tanto o resultado do julgamento, quanto as honrarias atribuídas por Atena a elas, ditas por Antífrase e Eumenidae, benévolas, benevolentes. Reconhecida a importância política de sua função, as horrendas deusas se tornam benéficas, integradas doravante na vida política da cidade de Atenas. Na tragédia Electra de Sófocles, vamos ver agora Sófocles, como trata o tema. Na tragédia Electra de Sófocles, ao contrário, as Erines só são evocadas e mencionadas para a punição de Clitemnestra. Na versão sofocliana, o oráculo de Febo Apolo, em resposta à consulta de Orestes, como faria no interesse do pai a justiça de seus executores, as Erines não são sequer mencionadas, pois, neste caso, o oráculo de Febo não contém nem ameaças, nem menção a Erines, somente instrui Orestes sobre o que e como fazer. Doloso, com mão justa, levar imolações. As Erines são invocadas por Electra, irmã de Orestes, contra Clitemnestra, mas não são citadas contra Orestes. Porque nesta tragédia de Sófocles, Orestes não contracena com as Erines, como na trilogia de Ésquilo? A meu ver, a ausência das Erines ao lado de Orestes na tragédia sofocliana se deve à ressignificação tanto da personagem de Orestes quanto de seu ato de execução da justiça. No pensamento mítico, todos os seres são dotados de linguagem e, por isso,
todos os aspectos do mundo entram em interlocução com os heróis mortais. O traço comum a todas as versões épica e trágicas da personagem de Orestes é a interlocução com o oráculo de Apolo, com os numes visíveis na paisagem e na casa paterna, com os numes e com os ínferos junto ao túmulo do pai. Na Electra de Sófocles, Orestes, depois de relatar o oráculo recebido de Apolo e expor o seu plano de ação em Argos, faz a prece à terra pátria, aos deuses locais e à casa paterna. Nessa prece, ele se descreve como justo purificador enviado por deuses e antigo dono restaurador da casa. E assim, com essa prece, ele se qualifica como executor da justiça e legítimo dono da casa, reivindicando a reintegração de posse. Na personagem de Electra também se ressalta esse traço da interlocução múltipla. Para evocar a morte de seu pai perpetrada por sua mãe e por Egisto, e para pedir que a justiça divina os puna, Electra interpela a luz pura e o ar, par da terra. E, por fim, os deuses ínferos, Hades, Perséfone, Hermes, Quitônio, Senhora Praga, Potniará, e as veneráveis filhas de deuses Eríneas. No Párodo, em diálogo com Electra, o coro de mulheres argivas manifesta solidariedade e lealdade com Electra, assistindo-a e respaldando-a em sua atitude perante a morte do pai. No primeiro episódio, o coro reitera a sua solidariedade e lealdade a Electra, pergunta por Egisto e, ao saber da ausência de Egisto, sugere que ele seja opressor. Pergunta por Orestes e, ante a queixa de Electra pela ausência do irmão, tenta justificá-lo e reconfortá-la. Os conselhos fraternos de Crisótemis a Electra são mais enfáticos que os do coro. E Electra os repele com mais ênfase do que repelira os do coro. Crisótemis anuncia a punição que Egisto, ao voltar, imporia a Electra por sua insistência no pranto lutuoso pelo pai. Na esticomitia entre as duas irmãs, depois que as tentativas mútuas de dissuasão e de persuasão se mostraram ineficazes, Electra indaga Crisótemis a respeito das oferendas e de sua motivação, das oferendas funerárias que ela vai levar ao túmulo e da motivação dessas oferendas. Ao ouvir de Crisótemis o relato do sonho de Clitemnestra, Electra dá à irmã novas instruções de como proceder quanto a oferendas funerárias ao pai delas. Crisótemis aceita as instruções da irmã, mas pede para si a proteção do silêncio para poder executá-las sem sofrer represália. No primeiro episódio, o coro tem a mesma interpretação do sonho de Clitemnestra que Electra, considerando-o um anúncio de justiça do poder quitônio do finado Agamenon, e entendendo-o como prenúncio da vinda de Eríneas para a punição de Clitemnestra. No entanto, no Epódo, o coro evoca o delito de Pélops contra Mírtilo como a origem dos infortúnios que afligem a casa, o que, de certo modo, aponta o ancestral caráter luminoso dos delitos de Clitemnestra e de Egisto. Pélops é o ancestral comum de todos, né, que tinha cometido um crime e esse crime pesa sobre a descendência, daí uma explicação possível para a situação de Orestes.
No segundo episódio, Clitemnestra se defende das queixas de Electra, proclamando a justiça da morte de Agamemnon como retaliação pela morte de Ifigênia, sua filha, e conclui sua defesa de seu ato homicida com o suposto aval da aprovação dele, por a aprovação desse homicídio por Ifigênia, reiterando a proclamação de sua justiça. Electra defende Agamemnon da acusação de filicídio, alegando que a deusa Ártemis o coagiu ao sacrifício da filha devido a infaustas palavras ufanas. Ele teria se gabado de ser melhor caçador do que Ártemis. Electra argumenta que a pena estipulada e aplicada por Clitemnestra a Agamemnon em punição do filicídio agora recai sobre Clitemnestra em punição de seu homicídio contra Agamemnon. Electra amplia a acusação contra Clitemnestra, incluindo, na de homicídio, a acusação de traição e aliança com o inimigo, e conclui com a acusação de despotismo e usurpação do poder por espoliação de Orestes. Mãe e filha se acusam uma a outra de despudor. Electra acusando a mãe de ser a primeira causa do despudor e Clitemnestra ameaçando a filha com punição quando Egisto retornasse. A prece de Clitemnestra a Apolo supõe não somente a compreensão divina da voz encoberta, mas também a cumplicidade divina com os atos perpetrados por ela, Clitemnestra. Por ironia divina, aparentemente, a prece de Clitemnestra é atendida por Apolo quando o anúncio doloso da falsa morte de Orestes lhe proporciona aparente alívio ao se crer livre da causa de seus temores e pavores noturnos. O longo e minucioso relato do falso mensageiro que vem anunciar a morte de Orestes, para desarmar a expectativa, não é? O longo e minucioso relato do falso mensageiro produz no coro comedida constatação de que a família está extinta, mas em Clitemnestra causa júbilo, e em Electra provoca o pranto por si mesma e por seu irmão, e ainda a invocação da vindicta deste morto recente, diante do que considera um ultraje de Clitemnestra ao morto. O ultraje ao morto é a alegria que ela sente de ter notícia. A sós, Electra considera quais seriam, para ela, o sentido e as consequências da morte de Orestes. Vivo, Orestes era a esperança de vingar o pai. Morto Orestes, essa esperança se converte em nenhum desejo de viver, o que é não somente expressão do luto por Orestes, mas também expressão da prioridade de vingar o pai. No Comos, a invocação do coro aos raios de Zeus e ao fúlgido sol, como testemunhas, equivale a pedir justiça aos deuses, que contém a totalidade do poder, Zeus contém a totalidade do poder, e a totalidade do visível, que é o Deus Sol. Electra declara que a esperança de que Orestes ainda viva constitui desprezo à dor de seu luto. O coro evoca o paradigma do adivinho Anfiaral, comparável ao rei Agamemnon pelo destino comum de ambos em vida terem sido traídos por esposas gananciosas e cooptadas, e ambos, nos ínferos, ter o poder de vaticinar, segundo o entendimento de que o sonho de Clitemnestra fora um anúncio da justiça proveniente do poder quitônico do finado Agamemnon. Electra objeta que Anfiaral vive porque foi vingado, mas o vingador de Agamemnon está morto.
O coro tenta reconfortá-la primeiro com o argumento da universalidade da morte. Todos vão morrer. Esse é o argumento que a tragédia tem para consolar os mortos. Aliás, os que perdem os seus, né? O coro tenta reconfortá-la primeiro com o argumento da universalidade da morte, depois com sua concordância com os sentimentos de Electra. No terceiro episódio, Crisótemis retorna do túmulo paterno com a notícia do que viu e do que intuiu, como sinais sugestivos da vinda clandestina de Orestes e de sua presença às ocultas em Argos. Orestes tinha passado anteriormente pelo túmulo do pai para fazer suas orações e as oferendas funerárias. E pediu o apoio do pai na sua empresa de ter que vingar a morte dele. Electra confia mais no anúncio declarado do falso mensageiro que na notícia intuída da irmã Crisótemis. Electra se contrapõe à intuição da irmã Crisótemis. Feu, como me apiedo de tua tolice. E, em contrapartida, lhe dá a notícia tanto da morte quanto das consequências da morte de Orestes. Está morto, ó mísera, a salvação dele se perdeu. Não te voltes mais para ele. Crisótemis se deixa persuadir pela convicta veemência de Electra, que, considerando a situação consequente da morte de Orestes, propõe que assumam e cumpram ambas o dever filial de matar o autor da morte do pai, e justifica a execução como o único modo de ambas terem vida digna, dadas as condições impostas pelo usurpador Egisto. No entanto, a glória do dever cumprido não seduz Crisótemis, que aconselha a irmã a não agravar os males, mas preservar a vida, em vez de buscar a glória póstuma. Crisótemis não crê que ela própria tenha a força necessária à execução da tarefa proposta, nem pode crer que a irmã possa ter tal força, ainda que esta creia e confie tê-la. Electra proclama e reitera a justiça de sua atitude. Crisótemis não nega a justiça, mas a viabilidade da atitude assumida pela irmã, e insiste no aconselhamento de que a irmã reconsidere a deliberação. No segundo estásimo, na primeira estrofe, o coro evoca o comportamento das aves como modelo de piedade filial. É um mito grego que atribui às aves o cuidado com os pais delas. E invoca os súperos, fulminantes Zeus e celestial Temis, e os ínferos, Atrida, pai e filho, como vigilantes testemunhas dos tristes agravos. Na primeira antístrofe, descreve a situação grave da casa, o dissídio entre as duas irmãs e a piedade filial de Electra, nesse sentido comparada a choroso rouxinol, resoluta e pronta para não mais viver se matasse as duas Erines, que Erines aí no caso seria Clitemnestra e Egisto. O louvor a essa atitude de Electra é explícito. Quem tão nobre floresceria? Na segunda antístrofe, o coro aprova a atitude de Electra, louvando e associando essa atitude à nobreza e à glória. Na segunda antístrofe, o coro formula votos pela vitória de Electra sobre os seus inimigos, justificando a expectativa dos votos pela firmeza quando manifesta a parte má, pelo cultivo dos costumes ancestrais e pela conquista da excelência na veneração de Zeus. No quarto episódio, Orestes se apresenta ao coro sob o disfarce de varão enviado da Fócida pelo ancião Estrófio, com a notícia fúnebre de Orestes, e com as suas exíguas relíquias em breve urna funerária. Electra pede e recebe a suposta urna funerária e se dirige às supostas relíquias como se dirigisse ao irmão.
O disfarce e a disciplina militar de Orestes não resistem ao eternecimento perante a interpelação da irmã às supostas relíquias. No súbito colapso do disfarce da disciplina militar, Orestes exclama: Feu, feu, que direi? A que impossíveis falas recorrerei? Não posso mais dominar a língua. Na longa esticomitia, esticomitia é quando cada ator fala um verso, né? Na longa esticomitia, o reconhecimento dos irmãos se completa quando Orestes se diz vivo, exibe o selo do pai, esfragida patros, e os irmãos se abraçam. Ele traz uma relíquia com que ele se identifica perante a irmã, de maneira a não ter dúvida, porque aquilo lá era algo que caracterizava a família, né? Era um selo da família. E os irmãos se abraçam. Electra compartilha o encontro com o irmão com o coro, dirigindo-se a ela, ao coro, como caríssimas mulheres, minhas concidadãs. Quando o coro é visto como polítides, concidadãs, a solidariedade e lealdade do coro a Electra perante a usurpação tirânica de Egisto confere à execução de Egisto um caráter de interesse público que a legitima como ato político. Uma vez conferida legitimidade política à execução de Orestes e, por conseguinte, à execução de Clitemnestra, visto como traidora e aliada do inimigo, não se mencionam as Eríneas em referência a essa dupla execução. Todas as menções a Eríneas nesta tragédia de Sófocles se referem unicamente ao crime de Egisto e Clitemnestra, e, por fim, os próprios Egisto e Clitemnestra são referidos pelo coro como Eríneas. Na tríade de estrofe, antístrofe e epodo, os irmãos recém-reconhecidos alternam as vozes do canto e confrontam as atitudes de cada um perante a mesma situação. Electra, expansiva, manifesta o júbilo do reconhecimento. Orestes, restritivo, pede silêncio e discrição na tentativa de recompor o seu disfarce e a sua disciplina militar. Na continuação do quarto episódio, Orestes orienta a irmã a cooperar com ele na execução de seu objetivo militar. Electra os convida, a Orestes e a Pílades, para entrar na casa onde se encontra Clitemnestra, quando o preceptor sai da casa, o preceptor de Orestes, que o acompanha e que é um instrutor dele. Quando o preceptor sai da casa, os encontra e, em tom ríspido, os adverte do perigo de suas efusões. Reconhecido por Electra após Orestes apresentá-lo, o preceptor, com lacônica sobriedade, dispensa as reverências de Electra e exorta os jovens à ação com urgência, após saudarem os altares pátrios dos deuses locais. Electra, por sua vez, faz uma prece a Apolo, pedindo que o deus lhe dê apoio e mostre aos homens que punição os deuses dão à impiedade. No terceiro estásimo, na primeira estrofe, o coro evoca o avanço de Ares respirando o litigante sangue. Ares é o deus, não é propriamente o deus da guerra. Ares é o deus da carnificina, que se manifesta na carnificina. A guerra é um fenômeno complexo, tem vários deuses, inclusive Palas Atena, que é o deus da estratégia, né? Ares é o deus da carnificina. Então, aqui é evocado Ares respirando litigante sangue e a presença das vingadoras de malfeitorias infalíveis cadelas. A imagem das cadelas vingadoras infalíveis descreve as Eríneas, identificadas aqui tanto com Ares quanto com Orestes e Pílades, agora na iminência da execução dos usurpadores, Egisto e Clitemnestra. Na antístrofe, o coro evoca a presença de Hermes, que, evocado, se integra às presenças evocadas dos deuses Ares e Eríneas, junto a Orestes e Pílades.
com o mesmo caráter de defensor de ínferos, executor de dolo oculto nas trevas. No diálogo lírico, Electra e o coro confabulam na estrofe e na antístrofe. No diálogo lírico, Electra e o coro confabulam entre si na estrofe, e na antístrofe entra Orestes. Na primeira cena, Electra anuncia ao coro de caríssimas mulheres, tratamento ao mesmo tempo sugestivo de solidariedade, filtatai, caríssimas, e cerimonioso, gnaikes, mulheres. Gnaikes é um tratamento que se dá à mulher de maneira cerimoniosa, quando não se conhece, não chama pelo nome, fala gnaikes, mulheres. Né? Em português não funciona muito, mas em grego era uma maneira cortês e formal. A iminente consumação do trabalho dos dois varões, Orestes e Pílades, e respondendo às perguntas do coro, esclarece que, dentro de casa, Clitemnestra prepara a urna funerária para a sepultura, perto de Orestes e Pílades, e que ela mesma veio para a frente de casa, Electra veio para a frente de casa para preveni-los da vinda de Egisto. Como no diálogo dos Coreutas, na tragédia Agamenon de Ésquilo, ouvem-se em cena os gritos das personagens, da personagem que está sendo morta dentro de casa. Assim, Electra, em frente de casa, comenta e aparentemente orienta a matança de Clitemnestra dentro de casa. Ao fim dos gritos de Clitemnestra, Electra faz voto pela morte de Egisto, e o coro constata tanto o cumprimento das preces aos ínferos, quanto a eficácia da justiça dos ínferos, que, com a aprovação do coro, se apresenta na figura de Orestes, saindo de casa com a espada ainda sangrenta na mão, junto de Pílades. Na segunda cena, assim apresentado pelo coro como executor da justiça dos ínferos e respondendo à pergunta de Electra, Orestes declara que o vaticínio de Apolo se cumpriu e que Clitemnestra está morta. Nesse momento, Electra anuncia a aproximação de Egisto e insta Orestes e Pílades à ação. E o coro faz recomendações a Electra para o secreto combate de justiça. No Êxodo, demarcam-se 3 momentos. No primeiro momento, Egisto exerce e exibe ostensivamente o seu poder de tirano, quando interpela Electra perguntando pelo núncio da notícia fúnebre de Orestes. E depois, quando informado de que o núncio não só relatava a morte de Orestes, mas ainda comprovava com evidência da urna funerária, Egisto ordena que se exponha essa evidência à vista de todos os micênios e argivos para os reduzir à obediência mediante intimidação. Electra, atendendo à ordem de Egisto, abre a porta da casa para que se vejam a evidência e os portadores da notícia fúnebre. No segundo momento, antes de Egisto saber com quem falava e o que havia sob os véus funerários diante de si, ele posa de soberano piedoso, com reflexões cautelosas sobre a morte de Orestes, declarando a causa da morte de Orestes, não sem ciúme. Ora, ciúme, fitono, remete à noção de teon fitonos, o ciúme dos deuses, comum em Heródoto e comum de Heródoto e dos trágicos. E sugere a estrita vigilância divina das ações injustas dos mortais. Mas, em seguida, Egisto nega que diga ser essa morte vindicta, nêmesis, isto é, a cólera retaliativa dos deuses. A pose de piedoso consiste nessa retratação afetada que parece desdizer o dito para assim reafirmar e enfatizar o dito mesmo. No terceiro momento, Egisto perde a pose de soberano piedoso,
quando retira o véu funerário e vê o cadáver de Clitemnestra, reconhecendo, enfim, que seu interlocutor é Orestes. Egisto tenta usar a palavra para se defender, mas é coibido por Electra e, conduzido por Orestes ao aposento onde Agamenon fora morto. E Egisto é conduzido por Orestes ao aposento onde Agamenon fora morto. As palavras finais de Orestes prescrevem a mesma sentença de morte a quem quisesse estar acima das leis. Essa prescrição, que dosifica a pena a ser imposta aos tiranos e usurpadores do poder, ressalta o caráter tirânico e usurpador da transgressão de Egisto, punida com a pena capital. A meu ver, ao tratar a execução de Clitemnestra como punição por traição e aliança com o inimigo, e ao tratar a execução de Egisto como punição por exercício da tirania, ambas as execuções são vistas como punição imposta pelo poder público no interesse público e, portanto, sancionada pela autoridade do Estado. Neste caso, Orestes e seus aliados agem como agentes das Erinnes a serviço do Estado, assim não estando mais sujeitos nem à retaliação legítima, nem à ação de Erinnes. Um traço distintivo da personagem sofocliana de Orestes, segundo J. Kells, é a tendência para a terminologia militar e o pensamento militar. Orestes é, primariamente, um soldado treinado à maneira espartana, de estrita disciplina e obediência a ordens. A excelência militar de Orestes repousa em e resulta de seu completo e devotado amor fati, o que, neste caso, se entenda por inteira devoção ao oráculo de Apolo. No entanto, o traço distintivo da personagem euripidiana de Orestes, agora eu vou falar do tratamento, rapidamente, do tratamento que Eurípides dá a essa personagem em diversas tragédias. No entanto, o traço distintivo da personagem euripidiana de Orestes é a sua irresistível capacidade intelectual de reconsiderar sua atitude na sua situação sob o ponto de vista do adversário, donde decorrem os estados de perplexidade e os momentos de hesitação. Vejamos como isso se dá nas 4 tragédias que temos de Eurípides com essa personagem. Na tragédia Electra de Eurípides, antes mesmo do matricídio, Orestes inflete o modo de se apresentar de uma atitude de confiança para outra de desconfiança. Antes, no prólogo, Orestes é esperado e se apresenta como investido pelo oráculo de Apolo em Delfos na missão filial de vingar o pai matando os matadores. Invoca os poderes quitônios do finado pai e a justiça dos ínferos, e alia-se à irmã devotada à memória do pai e solidária na missão da vingança, vindita. Depois, no 4º episódio, na esticomitia, antes da visão da aproximação do carro de Clitemnestra, Orestes considera a dificuldade de matar a mãe, invoca Febo Apolo e declara o seu vaticínio de Apolo muita insciência, polem amatian, ante as implicações do matricídio, mas reconsidera e receia que a ordem dada pelo oráculo provenha de um nume latente assemelhado ao Deus. Foi não o Deus propriamente, mas um nume, uma outra figura que está enganando, que o estaria enganando. Enquanto Orestes explica a Electra as implicações do matricídio, Electra, em réplica, lhe contrapõe as implicações de negligenciar a vingança paterna. Dada a peroração e exortação de Electra, Orestes se dispõe a fazer o que considera terrível ação e declara árdua, não doce, a sua luta.
Depois do matricídio, na segunda estrofe do quarto estásimo da tragédia Electra, de Eurípides, Orestes invoca Terra e Zeus, onisciente dos mortais, como testemunhas dos feitos sanguinários horrendos que executou para se ressarcir de seus sofrimentos. Na segunda antístrofe, Orestes invoca Febo Apolo e indaga perplexo aonde e a quem ir após ter matado a mãe. Electra ecoa a perplexa indagação pelo porvir, e o coro parece aprovar a mudança de ânimo de Electra. Na terceira estrofe, Orestes recorda o perturbador gesto súplice da mãe a mostrar o seio ao ser morta, e o coro ecoa o tom de lástima. Na terceira antístrofe, Orestes reproduz as palavras súplices da mãe ao ser morta, e o coro lastima o difícil de tolerar massacre da mãe. Na quarta estrofe, Orestes recorda o gesto matricida e Electra assume que o auxiliou nesse gesto e assim cometeu a mais terrível calamidade. No Êxodo, a epifania dos Dioscuros, os Dioscuros são Castor e Pólux, filhos de Zeus, irmãos de Clitemnestra e de Helena. Então, Castor, ele aparece ex machina, e é o irmão que está falando da justiça da morte de sua irmã Clitemnestra. Então, ele diz assim, Castor declara a justiça da imolação de sua irmã Clitemnestra. Atribui esse ato de execução a Apolo, não a Orestes. Reconhece que o Deus sábio não vaticinou o sábio, mas abstém-se de julgamento, porque Apolo é o seu rei, e porque é coercitivo anuir a isso, é necessário ser o que Parte e Zeus validaram. Parte aqui no sentido de moira, o que cabe a cada um por imposição da vontade de Zeus. Portanto, diante da insciência do vaticínio de Apolo, Castor, com irresistível persuasão, identificando o vaticínio de Apolo com as determinações de Parte de Zeus, aconselha a atitude de anuência aos acontecimentos e de amor fati, amor da fatalidade. Aparentemente, a insciência do oráculo de Apolo consistiria em não levar em consideração os sofrimentos de Orestes coagido a ato que o torna impuro e interdito, quando o oráculo menciona as erines paternas e ignora as erines maternas. Quem comete um homicídio, ipso facto, se torna impuro e tem que ser purificado ritualmente. E quem entrar em contato com o homicida também se torna impuro. Esse problema da impureza, que é o miasma, aparece no Édipo em Tebas. Não, Édipo Rei. Aparece no Édipo Rei. A cidade toda está empesteada porque o assassino está transitando por ali impune e sem ser purificado, né? Na tragédia Orestes, outra tragédia. Na tragédia Orestes de Ésquilo, no sexto dia após ter matado a mãe, começa aí a tragédia, no sexto dia após o matricídio, com a participação de Electra e do primo Pílades, Orestes está sem se alimentar nem se banhar, oculto sob o manto, ora lúcido chora, ora salta do leito qual potro acometido de Eríneas. A polis de Argos proibiu os argivos de acolher nos lares os irmãos matricidas, Orestes e Electra, e de lhes dirigir a palavra, porque conspurcados pelo matricídio. E nesse sexto dia, a cidade deve julgar por votação a possível sentença de morte contra os irmãos matricidas. Nessa situação, Orestes, ao ver o seu avô Tindário se aproximar, exclama:
Pudor me impede de ir às suas vistas por atos praticados. Orestes é tomado de pudor, aidós, sob as vistas do avô, porque o vínculo de afeto ao avô o faz considerar os seus próprios atos sob o ponto de vista do avô e concluir que, em vista da gratidão devida ao avô, a retribuição não foi boa. No entanto, esse estado de perplexidade e momento de hesitação não o impedem de defender-se em seguida, contrapondo argumento a argumento no debate com o Tindário, com o avô Tindário. Na tragédia Ifigênia em Táurida, de Eurípides, no prólogo, sob intenso infortúnio, Orestes oscila entre extremos de confiança e desespero. Por um lado, a confiança em Apolo, cujo oráculo o leva a essa viagem em busca do ídolo de Ártemis caído do céu por expiação do matricídio e consequente libertação das punitivas eríneas. Por outro lado, o desespero em que acusa Apolo de conduzi-lo a uma cilada e sugere a fuga antes que o prendam e matem. No momento de manifesto desespero de Orestes, Pílades o exorta à coragem e confiança no oráculo divino e propôs um plano cuja ação traz consigo uma possibilidade de êxito e de salvação. Por fim, concluindo, na tragédia Andrômaca de Eurípides, Orestes se apresenta como se agisse em concerto com o deus Apolo, a quem inclui em seus planos domésticos, como se tudo se desse por uma coincidência de interesses comuns do deus Apolo e do mortal Orestes. Era o que eu tinha para hoje. Depois desta aula sobre Orestes, abro a sessão para as perguntas. Quem será o primeiro? Ou a primeira? Eu fui tão claro que nem tem pergunta. Professor, boa noite. Boa noite. Eu sou Arruda, aluno do doutorado aqui do Mackenzie. Há um aparente sentido, não sou especialista em Grécia Antiga e nem em literatura grega, mas há um aparente sentido moral nessas manifestações do teatro grego, salvo o maior juízo, né, claro. E há uma tentativa de transferir a punição do privado, do particular, a vingança privada, para o Estado, a transferência para a vingança pública. Isso. Então, fazendo do Estado o intermediário entre a vingança. Isso chegou a acontecer na Grécia? Sim. Isso chegou, porque depois a sociedade perde isso. Isso vai ser, na evolução do processo penal, isso vai ser a última fase do processo penal moderno, que nós passamos pela vingança privada, depois pela vingança pública, que é o talião, né, a lei talião. Depois vamos chegar à composição, já no século XIX, na Alemanha, e só, muito modernamente, é que nós vamos chegar ao Estado assumindo o papel de vingador, e não de vingador, perdão, de distribuidor de justiça. Ele não é vingador, ele distribui justiça, né? Ele distribui justiça, não vinga, ele distribui justiça. E associando a isso a Weber, que quando transfere ao Estado a capacidade de uso da força, incluindo a força letal. Ele transfere ao Estado essa capacidade de maneira exclusiva, não é?
Então, e aparentemente a história ela é circular, porque hoje nós estamos vivendo um momento em que se volta a falar da vingança privada, quando se fala em armar as pessoas, Sim, sim. etc, etc. Os gregos eles conseguiram chegar nesse ideal, e por que se perdeu isso depois? Bom, o que caracteriza o Estado tribal é essa circunstância da família administrar a justiça contra os seus ofensores, né? Isso é o Estado tribal. Agora, quando o Estado se organiza na polis, com a instituição dos tribunais, então o Estado assume a administração da justiça. Então, isso a partir do século VIII, na Grécia, começa o Estado a se organizar na forma da polis, não é? Agora, no século V, nós vemos o seguinte: o Estado administra a justiça, mas a linguagem da justiça estatal é a mesma linguagem do grego falado séculos antes. Então, acusar alguém é perseguir. É interessante porque acusar é a mesma palavra para perseguir, que é dioko, verbo dioko, acuso, eu persigo. E ser acusado é fugir, verbo felgo. Ser acusado é o que felgo, fugir. Então, e também os oradores mostram que a pessoa não estava acusando alguém, o acusador dizia que era uma vingança, porque o outro, entendeu? Então não havia esse pudor de apresentar a acusação perante o tribunal como um ato de vingança, porque, inclusive, o vocabulário se sobrepunha, né? Eu penso que, a partir daí, o Estado assumiu a administração da justiça, e é a única forma de justiça que o Estado reconhece, né? Agora, quanto a armar as pessoas, eu acho que isso daí é uma outra situação que não substitui de maneira nenhuma a administração da justiça pelo Estado, né? Eu não gosto de armas, então não isso, para mim, é uma coisa um tanto quanto estranha. Não sei se respondi a sua pergunta. Quando se perde isso? Quando se volta à vingança privada? Bom, acho que, a partir daí, na medida em que o Estado é deficitário, né? Porque, na verdade, a partir da constituição dos tribunais, a função dos tribunais era os tribunais, por exemplo, o Tribunal do Areópago era especializado em julgamento de homicídios, não é? Tem os tribunais especializados em julgamento de homicídio. Aí tem circunstância. Também tinha a coerção religiosa, porque a coerção religiosa que via no homicídio uma impureza que tinha um caráter contagioso, não é? E que interditava. Então, na tragédia de Orestes, de Eurípides, Orestes conta que ele foi a Delfos para ser julgado no tribunal, de acordo com as instruções de Palas Atena. E os atenienses estavam celebrando uma festa, então eles, para não ter contato com Orestes, eles instituíram o seguinte costume: cada um tomava o seu vinho em sua mesa, sozinho, sem conversar com ninguém. Então, as antistérias, né, eram celebradas assim, cada um com a sua mesa, o seu vinho em silêncio, bebendo, né, para que Orestes não se sentisse excluído. E aí se instituiu esse... Lá em Eurípides dá essa etiologia, não é? da origem dessa festa. Eu achei interessante, uma coisa curiosa.
é uma festa em que todo mundo bebe, mas não tem bêbado falando. Tem uma interdição religiosa. Sim. Só para acrescentar a pergunta do colega, o meu nome é Manuel e eu sou também aluno do doutorado do Mackenzie. A Constituição do Areópago, no julgamento do Orestes, já é a publicização do direito penal e do processo. Sim. A sua própria Constituição já é a publicização Sim. dele. Até então, a vendetta ou a vingança era, como o professor começou inicialmente falando, era o direito tradicional, Sim. Né, que era a vingança de sangue. Sim. Né? A Constituição do Areópago é uma tentativa de quebrar a tradição teocrática para a tradição antropocêntrica do direito. Sim. Né? E é por isso que o Orestes, apesar de ser um matricida, ele tem que ser absolvido pelo Areópago, pelos juízes que são homens. E Palas, levando em consideração tudo que falamos hoje à tarde, não é? É uma mulher. E ela dá o voto que os romanos vão dizer que é o voto de Minerva. Sim. Né? Que, na verdade, ela empata e cria uma jurisprudência que é utilizada até hoje no direito, que é, na dúvida, pro réu, in dúbio pro réu. Sim. Então, tanto a decisão dos deuses presentes no julgamento, como todo o processo penal, é o nascimento da responsabilidade do direito em julgar os homens pela sua própria formação humana. A questão do colega é extremamente importante porque ele diz que isso se perdeu. Então, nós voltamos atrás 2.500 anos. Né? E se me permite só para completar, agora muito a minha opinião, por que se perdeu? Né? Se perdeu porque o Estado deixou de ser a representação política do cidadão. Porque no tempo grego, à época do 5º século a.C., tudo isto está envolvido pela noção de ética cidadã e da participação dentro da agra da cidade-estado. Coisa que o Estado moderno, a meu ver, perdeu. Nós transferimos a responsabilidade da governabilidade, que política, direito e todas as outras coisas, por exemplo, o nosso programa com relação às artes, não é? Como eu, somos alunos do programa de Educação, Arte e História da Cultura. Isso era uma totalidade para o grego. Então, a publicização que existe ali é uma continuidade da inserção do cidadão dentro da política, da totalidade, da governabilidade da cidade, coisa que o Estado moderno, ao erigir as leis, nos afastou desta participação, ao contrário do grego, cuja lei a quantidade era pequena, exatamente para que ele pudesse participar. Então, o esvaziamento não é do direito penal, não é do processo. O esvaziamento é da participação do cidadão dentro das instituições democráticas constituídas pelo Estado moderno. Com o passar do tempo, nós cada vez mais, egoisticamente, se me perdoem, mas nós vamos nos afastando cada vez mais da nossa responsabilidade como cidadãos e da nossa participação em cada espaço que nós temos que utilizar. O Estado vai adorar mesmo, que a gente se afasta. Bom, isso de dizer que voltamos à vingança é uma força de linguagem, porque, na verdade, nós estamos num Estado de direito em que a administração da justiça é feita pelas instituições e ninguém pode tentar se ressarcir de alguma ofensa com as próprias mãos. Isso é uma força de linguagem, eu entendo assim. Né? Na verdade, nós estamos sob a égide do Estado das leis. Né? Não é? Uma maneira de dizer assim, enfática, né? Não é?
É uma ênfase. Eu gostei muito da intervenção do colega, achei muito oportuna e acho que qualquer esforço para transferir ao eu concluo, né, dizendo que alô? Sim. Alô? Que qualquer alternativa que transfira ao particular a missão do Estado de distribuir justiça, Sim. né, retirando do Estado o monopólio Sim. da violência, Sim. da própria força letal, Sim. é um retrocesso. É. Né, e, Sim. Sim. E me evoca a difícil construção pela sociedade humana desse caminho civilizatório Sim. que o senhor tão bem expressou Sim. hoje na sua fala. Sim. É isso. Obrigado, professor. Professor, boa noite. É um prazer ouvi-lo, cumprimentá-lo pela conferência. E eu queria fazer apenas 2 observações, se o senhor puder dialogar com elas, e com certeza, se for pertinente. A primeira diz respeito à Antígona, porque nós temos uma tradição de ler a Antígona como aquela que se rebela contra o tirano, contra Creonte. Quando, na verdade, você também tem uma outra leitura que me chamou muito a atenção, uma vez que eu vi uma encenação, que tem alguns anos, com o Luiz Melo protagonizando Creonte, e a direção deu um enfoque à figura do Creonte não Antígona. E se estabeleceu um conflito entre o direito do Estado e o direito da tradição. E naquele momento é o momento em que a disputa entre os deuses e a lei dos homens era a condição sine qua non para a condução do Estado tebano. E a segunda observação, que à medida que o senhor foi falando, me remontou, e o senhor fez menção, a Édipo Rei. Quando nós também temos, pela nossa herança freudiana, a leitura de que Édipo se cega por ter, enfim, violado o leito da mãe. O professor Junito de Souza Brandão tem uma reflexão também sobre isso, em que ele chama a atenção pela questão da vingança de sangue. E há uma releitura contemporânea que causa, enfim, muitas críticas, que é a leitura do dramaturgo norte-americano Neil LaBute, do Restos, quando ele relê, do ponto de vista contemporâneo, a tragédia do Édipo, e ele faz a suspensão do juízo de valor, aonde não existe nem o crime de sangue, e a honra, né, a ser vingada, e também não existe a questão do incesto. Então, desse ponto de vista, eu não sei como é que o senhor vê essas possibilidades de releitura, e, ao mesmo tempo, à medida que o senhor apresentou aqui para nós, foi extremamente interessante, como pulsa dentro das tragédias esse embate entre uma tradição que vem da relação homens e deuses, enfim, de toda uma constituição da civilização grega, e, de outro lado, como você tem a ação dos homens, né, e essa releitura. E, para finalizar, né, pegando um pouco aqui a carona nos meus colegas, como a Hannah Arendt relê isto. Quando ela vê na democracia representativa a morte do exercício pleno da cidadania. E quando ela relê a luz de Édipo em Colonna, né, que é exatamente pensando um pouco essa dimensão. Então, enfim, eu gostaria de ouvi-lo falar um pouco sobre isso, e, mais uma vez, muito obrigada. Sobre 3 tragédias, né? Antígona, o Édipo Rei, e a outra, Étimo Colono. Bom, eu vejo a tragédia a partir do Jean-Pierre Vernant e seus seguidores. Ele teve uma ampla influência, né, na leitura da tragédia. A tragédia como sendo uma reflexão política. Nas palavras do Vernant, é o momento em que a polis reflete sobre si mesma, né?
Então, eu vejo a tragédia como precursora da teoria política, mas com uma peculiaridade. A tragédia nasce literariamente da confluência do canto coral, que chega ao Estatuto de Arte no século VII e VI, na época arcaica, e da epopeia, da épica, que remonta ao século VIII, IX. Né? Então, dessa confluência, na Ática, com Pisístrato ou com Solon, não se tem dupla informação, foi instituído nas Panataneias a recitação dos poemas homéricos, codificado e determinado que cada cantor continuasse onde o anterior tinha parado. Então, isso difundiu o conhecimento dos mitos panhelênicos. Então, a tragédia, ela é uma expressão, ela surge no final do século VI, mas floresce no século V, em Atenas, como uma expressão do regime democrático ateniense, não é? Do regime democrático. Agora, pensa as relações de poder no interior da cidade e os limites inerentes ao exercício de poder na polis, com o repertório do pensamento mítico, com o imaginário mítico. Não é? Então, na verdade, os deuses, que usamos esse nome para traduzir as palavras gregas, os deuses são os aspectos do mundo. Quer dizer, os deuses são as diversas componentes estruturais do mundo. Então, Zeus é o poder, o exercício do poder. Palas Atena é a inteligência operosa, engenhosa. Não é? Então, os diversos aspectos permanentes do mundo são pensados com essa noção mítica de deuses. Não é? E o pensamento mítico pensa sempre com imagens. Então, a tragédia, usando esse repertório do pensamento mítico, esse imaginário, esse conjunto de imagens, pensa as relações de poder no interior da polis. Então, essa leitura da Antígona, que remonta o direito da família, o direito do Estado, remonta a Hegel, né, que faz essa leitura, é uma leitura, certamente, que tem sua base no texto. Mas, hoje, eu preferia ler Antígona como tem uma palavra lá que repete umas 12 ou 13 vezes, ou 14 vezes, que é a palavra até. Né? A palavra até. Até, eu traduzo por erronia. Até. Quando o homem age desconhecendo os seus verdadeiros interesses, de modo a se arruinar. Né? Então, a até é o reverso da híbris, ela é causa e efeito da híbris, que é a transgressão, quando o homem está demasiado confiante em si mesmo e, com essa confiança excessiva, age de modo a se arruinar. Então, a até é uma espécie de cegueira moral. Né? A tradução em português seria erronia. É uma forma divina do mundo, nesse sentido, uma deusa. Né? Então, na tragédia Antígona, os dois têm razão, mas essa razão os leva a agir de modo a se arruinar. Entendeu? Quer dizer, aí tem... Eu acho que a grande personagem da Antígona, na verdade, é a deusa Até, porque a Antígona faz um discurso em que mostra a sua piedade filial, no caso, piedade fraterna, né, o seu respeito pelos mortos, pelas leis não escritas. O Creonte também faz um discurso falando do zelo político, como ele põe os interesses públicos em primeiro lugar, tal. Mas só que ambos, tendo razão, eles agem a partir dessa razão de maneira a se arruinarem a si mesmos com os seus próprios atos. Né? Agora, o Édipo o Édipo Rei tem
eu acho que é uma reflexão sobre o poder também, o limite do poder, porque o mito de Édipo remontava, faz parte do repertório. Então, esse repertório, tanto as histórias, o mitologema, quanto as figuras, as imagens, né? A tragédia procura pensar as relações de poder no interior da polis e o limite inerente ao exercício do poder. Então, mostra... E tem também uma reflexão sobre a condição humana, como a precariedade da condição humana. Não é? Então, o homem é sempre visto na sua inserção com os deuses. Isso não é um misticismo, isso é uma maneira de ver o mundo, porque os deuses não são figuras espirituais e extramundanas, são as partes do mundo. Então, o homem no mundo está sempre inteirando-se com os deuses, segundo essa noção mítica de deuses. Né? Então, a grandeza do homem é por participação nos deuses, assim que vê. Né? Agora, o homem deve saber que a sua participação ela é efêmera, ela é momentânea. Né? O homem exerce o poder, mas o poder é Zeus. O homem está ali transitoriamente, ele não está ali para sempre, e a participação dele em Zeus é limitada, transitória e fugaz. Então, ele deve ter consciência dessa situação própria da condição humana, da efemeridade. Não é? Então, o Édipo é o grande rei, ele é uma imagem de Apolo, né, na sua magnificência, na sua sabedoria. Né? E aí ele desconhecia muita coisa sobre si mesmo. Né? E aí a reflexão do coro, no final, é que quem que se mostrou tão grande, tendo se mostrado, arruinar-se. Né? Quem mais do que Édipo se mostrou tão grande para, tendo tido essa aparência magnífica, se arruinar? Então, é uma reflexão sobre a condição humana. Tem esse aspecto político e existencial, a tragédia. Né? É uma reflexão sobre o homem. Agora, é interessante que isso é feito antes da filosofia. Então, isso, para mim, o que tem de fascinante na tragédia é que é uma reflexão com o repertório do pensamento mítico que permanece vivo na tradição poética, e esse momento da tragédia parece que é o grande renascimento do mito, antes de o pensamento técnico se universalizar. Não é? Aí, no século seguinte, Platão escreve a República, que, a meu ver, é o primeiro tratado de política, né, sobre como a cidade se organiza, como se exerce o poder. Tal. Respondi? Tem tempo. Eu tenho, professor. Vou assumir meu lugar aqui de aluno. Você mencionou o amor fati e eu fiquei com amor uma fati. pergunta. Amor fati. Obrigada. Eu fiquei com uma pergunta. Ele é uma ideologia da sociedade grega ou ele foi uma coisa que foi feita pelas tragédias para continuar tendo tragédia? A palavra amor fati é uma expressão latina, amor fati. Né? Fati é o genitivo de fatum, que significa o que foi dito, o dito. Né? Aí, no dito no sentido da palavra oracular, da palavra divina, né? Que se cumpre, porque tem uma força própria que se faz cumprir. Então, amor fati é uma expressão de você aceitar aquilo que os deuses te reservam, entendeu? Você aceitar o curso dos acontecimentos. Então, é uma expressão bonita, que eu acho que é o que nos resta. Obrigada. Com toda certeza. É uma expressão latina e é uma expressão tradicional, não é? É uma expressão tradicional. Eu acho que, quer dizer, na tragédia sempre tem essa reflexão sobre a condição humana, não é? Que, por exemplo, a juventude, a velhice, são aspectos do mundo. Né? Então, o homem participa de Hebe, filha de Zeus, né?
a velhice é filha da noite. Né? Então, são as componentes do mundo de que o homem participa. Então, o homem tem um caráter participativo. Aí o homem tem que saber que nada para ele é definitivo, nem inteiramente dele, mas ele é uma espécie de habitante que desfruta aquilo enquanto ali está, entendeu? Obrigada. E o amor fati é uma expressão bonita. É uma expressão que os filósofos adotaram, né? Eu acho que eu aprendi isso com Nietzsche, quando eu li Nietzsche no colégio. Obrigada. Professor, boa noite. Boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou do 3º semestre da graduação, ou seja, não sei nada. Você sabe bastante coisa no 3º semestre da graduação. E eu queria perguntar para você, eu vi que o senhor tem uma participação muito importante na teogonia, no nascimento dos deuses, na obra. E sempre me encantou muito, depois que eu li o Harari, o historiador israelense, que disse que os 3 maiores conquistadores da humanidade é o dinheiro, o império e as religiões. E eu queria perguntar para o senhor qual é o motivo, existe algum propósito no nascimento dos deuses? Ou é algo natural que o ser humano precisa? O ser humano precisa de deuses para seguir em frente? Existe algum propósito político, social, de ter deuses do nascimento, da necessidade de uma religião, de uma crença a um ser superior ou um coletivo de seres superiores? Olha, já que você me pergunta, eu vou te dizer o que eu penso. Eu penso que nós somos seres históricos e a nossa cultura é histórica. Então, nós somos produtos da nossa cultura. Se eu estou aqui convidado, falando, é porque a nossa cultura nos possibilita isso, né? Essa relação, essas possibilidades. Então, nós somos seres culturais, nós somos produtos da nossa cultura. Então, os deuses é uma forma histórica de compreender o mundo, né? Quer dizer, então, está bem documentado na cultura, na história da cultura, né? Então, eu acho que tem um valor histórico e remete às origens das nossas próprias instituições, porque a nossa linguagem hoje é herdeira, é legatária da antiguidade clássica para nós, e os deuses é a forma, são imagens com que os gregos compreendiam o mundo, não é? Antes do pensamento técnico, não é? Então, o pensamento mítico se caracteriza pela imagem no sentido do produto da percepção sensorial, isso que se percebe com os sentidos, não é? Então, em Homero, por exemplo, como na tragédia, tudo é concreto, tudo é visível, tudo é tangível, não é? Então, se o pensamento mítico trabalha unicamente com imagens, e a imagem nesse sentido de produto de uma percepção sensorial, do que podemos ver, ouvir, tocar, de usar o corpo como instrumento de conhecimento, como diz Platão no Fedro, então, como é que é possível pensar o que é universal? Não é? A imagem é sempre do particular, é sempre uma visão parcial da particularidade. Então, a noção do pensamento mítico funciona como a imagem associada à noção mítica de deuses aponta para os aspectos permanentes do mundo. Então, em Homero, tem a grande distinção entre os imortais, os deuses imortais, ou simplesmente os imortais, e os homens mortais, ou simplesmente os mortais. Entendeu? Então, no pensamento mítico, essa noção mítica de deuses é uma forma de operar a universalização, não é? Então, quando se fala, por exemplo, de Zeus, está falando do poder que organiza o mundo físico e a sociedade humana. Então, está falando do poder, uma relação com o poder. Então, uma atitude
para com Zeus e uma atitude com o poder. Então, por exemplo, na Ilíada, né, Agamenon, ele tem o epíteto de Basileutatos, é o superlativo de Basileus, é o reíssimo, seria assim, o mais rei, o rei dos reis, né, está no superlativo. E os reis coligados a ele são chamados Basileuteroi, que é o comparativo, são mais reis, e ele é o mais rei de todos. Né? Mas ele, com esse poder que ele tem sobre todos, ele resolve desrespeitar Aquiles, porque Aquiles é um guerreiro valoroso, tal, mas o Aquiles entra lá em colisão com ele, ele tira o Gueras de Aquiles, Gueras, que é o quinhão de honra, o reconhecimento público do valor militar de Aquiles. Então, isso é uma desonra, é uma atimia, isso é um desrespeito. Ele podia fazer isso, mas só que ele fazendo isso, ele está numa relação ruim com Zeus, que é o exercício do poder. Então, ele está achando que ele é todo poderoso. Aí ele tem um sonho em que os Zeus lhe mandam um sonho que diz que é para ele atacar Troia naquele dia, que naquele dia ele ia conquistar a Troia. Né? Quando Aquiles está ofendido, deixa de ir à luta, se retira da guerra, faz uma prece à mãe dele, que é uma deusa, e pede para que o valor dele seja reconhecido, porque ele foi desrespeitado. Aí a deusa Tétis intercede junto a Zeus, e Zeus, atendendo a deusa Tétis, manda a Agamenon um sonho que diz: olha, os deuses todos estão de acordo que você hoje toma Troia. Aí ele convoca um conselho noturno e fala: tive um sonho que os deuses estão todos de acordo que hoje nós vamos tomar Troia. Aí o Nestor, que é o velho conselheiro, sábio, fala assim: se qualquer um homem nos dissesse isso, nós lhe daríamos as costas. Mas como quem fala é o Basileutatos, né, o rei dos reis, vamos fazer o que ele está mandando. Aí ele tem várias derrotas sucessivas, entendeu? Então, quase sendo com os navios incendiados, e ele é obrigado a pedir desculpa para Aquiles, com o ressarcimento da ofensa, tal, entendeu? E Aquiles não aceita. Então, os deuses são as estruturas do mundo, pensado no pensamento mítico. Hoje, nós temos o conceito. Não é? O pensamento mítico não tem o conceito. O que funciona como conceito, nesse sentido da ideia do universal, é o pensamento mítico. Não é? E aí tem uma relação com o mundo em que é pensado como esse conjunto de deuses, né? Como o panteão. O mundo é pensado como um panteão. Então, cada deus é um aspecto do mundo. Estou falando do pensamento mítico grego. Né? Cada deus é um aspecto do mundo. Então, com relação a cada aspecto do mundo, o homem tem que tomar um cuidado. Ele pode estar num cargo, como Agamenon, de extremo poder, mas ele é o depositário. Ele não é o dono daquele cargo, ele é o depositário. Ele tem que administrar aquilo e saber como se comportar, porque senão ele incorre na ata, né? de agir de maneira a prejudicar a si mesmo. Não sei se respondi a tua pergunta. Bom, acho que nós queríamos, nesse momento, agradecer a conferência do professor doutor Já Torrano e agradecer a presença também da nossa querida professora doutora Maria Aparecida, companheira, que organizou conosco toda esta jornada de estudos clássicos. Também agradecer a professora doutora Fernanda Nardi, que sem a sua contribuição, sem a sua colaboração, nada disso seria possível. E agradeço a todos vocês que ficaram conosco
até esse momento para assistir à conferência, a todos os professores, a todos os alunos e aos meus queridos alunos que estão aqui, aos monitores, ao meu agradecimento muito especial. Muito obrigada. Agradeço de todo o coração o afeto com que foi recebido, as palavras amáveis com que foi recebido e a atenção de todos vocês.